Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 10. Vamos ver mais uma face do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma expressão do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É esta a nossa pergunta, e a pergunta que fazemos a Ele mesmo, Jesus, e Ele nos tem respondido. E hoje vamos ouvi-lo falar em João capítulo 10, o Evangelho de João no capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a Tua verdade e que esta Tua promessa se cumpra mais uma vez nessa noite para a glória do Teu nome. Revela para nós a Tua palavra, dá-nos entendimento da Tua palavra, traduz ao nosso coração a Tua vontade, mostra o Teu caminho e mostra-te a Ti mesmo a nós. Nós te pedimos assim, revela-te a nós como nosso bom pastor. Pedimos-te assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Eu e o Pai somos um, palavras de Jesus. Temos afirmado que Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. E temos crido que ninguém melhor percebeu Deus do que Jesus, e ninguém melhor revelou Deus do que Jesus. Até porque esta afirmação de Jesus é singular na boca de um ser humano. Eu e o Pai somos um. Por isso é que perguntamos a Jesus: quem é este Deus a quem chamas de Pai? Porque cremos que tu és um com Ele. Cremos que quem te vê, vê o Pai. Por isso te pedimos, revela-nos o Pai. E este texto apresenta o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o pastor das ovelhas. Quando Jesus afirma no versículo 11, eu sou o bom pastor, necessariamente viria à memória, ao imaginário de seus ouvintes, notadamente hebreus, judeus, que estão no dia seguinte de uma grande polêmica. A polêmica é que Jesus acabara de curar um cego de nascença. E havia o entendimento entre os hebreus que alguém que nascesse cego teria nascido sob uma maldição divina. Nasceu cego, nasceu porque Deus assim decidiu. E está punindo, através desta cegueira, o pecado de gerações anteriores. Por isso é que quando Jesus está diante de um cego de nascença, os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou os pais dele? O entendimento da época é que aquele cego era vítima do pecado de seus antepassados. E era também o entendimento da época e da tradição judaica que somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Porque curar um cego de nascença equivaleria a reverter uma maldição divina. Quem é capaz de cancelar uma maldição divina? Somente o Messias. Por isso o capítulo 9 do Evangelho de João é muito importante. Porque no capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus cura um cego de nascença. E quando ele cura um cego de nascença, suscita a discussão. É ele o Messias ou não é? Sempre acreditamos que somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Pois aí está um homem que curou um cego de nascença. Logo ele é o Messias. Mas as autoridades judaicas não admitiam que ele, Jesus de Nazaré, era o Messias. Por isso é que entendemos esse versículo 21 do capítulo 10 do Evangelho de João, perdido aí no meio da discussão do bom pastor. Alguns diziam, ele está endemoniado, ou enlouqueceu. Mas outros diziam, João 10, 21, não, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Há uma profunda questão embutida nessa vivência de Jesus. Aquilo que ele faz se confunde com o que Deus faz. Aquilo que ele faz reverte o que Deus faz.
E quando aquilo que Jesus faz se confunde com o que Deus faz, e aquilo que Jesus faz reverte o que Deus faz, ou, na lenda, no entendimento da época, reverte o que Deus faz, discute-se a partir de então a identidade desse Jesus. Quem é esse que faz o que Deus faz, muda o que Deus faz? Quem é esse que, enquanto age, nós não sabemos mais se é Ele quem age ou o Pai é quem age através dele? E Ele, Jesus, então se apressa em dizer, eu e o Pai somos um. Não adianta que vocês fiquem discutindo quem está fazendo o quê, porque eu estou fazendo as obras do meu Pai. Eu estou a serviço do meu Pai. Eu não faço nada diferente do que o meu Pai faz. Ele já havia dito isso para aquela multidão em João capítulo 5, 19. Ele diz, o meu Pai trabalha, eu trabalho também, e ele diz assim, e enquanto estou trabalhando, só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Jesus está muito ocupado e muito preocupado em fazer com que coincidam a identidade do Pai e a identidade dele. Eu e o Pai somos um. Por isso é que quando ele fala eu e o Pai somos um, no contexto de eu sou o bom pastor, há uma memória. A memória que hoje nós conhecemos como Salmo 23. Quem é o bom pastor de Israel não é Jesus, é Yahvé. Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Aí Jesus diz assim, não, eu sou o bom pastor. A pergunta imediata seria, afinal de contas, é você ou é Yahvé? E Jesus diz, eu e ele somos um só. Eu e ele somos uma unidade perfeita. Eu e o Pai somos um. Jesus então se apresenta como bom pastor e nos lembra que o seu Pai é o bom pastor. Quando recitamos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor, que é o meu pastor, está comigo, a sua vara, o seu cajado me consolam. Ele unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos e adversários, faz o meu cálice transbordar, faz com que bondade e misericórdia me sigam todos os dias da minha vida, e eu habite em sua casa enquanto viver. Quando nós recitamos esse Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, nós deduzimos uma identidade de Deus. E é essa identidade de Deus que Jesus vai buscar e trazer para si mesmo. E nessa identidade de Deus como bom pastor, como pastor que dá a vida pelas ovelhas, como pastor que guia as suas ovelhas, como pastor que conhece as suas ovelhas, como pastor que chama as suas ovelhas pelo nome, como pastor que vai adiante das suas ovelhas, como pastor que protege as suas ovelhas, como o pastor que dá a vida não apenas pelas ovelhas, mas para as ovelhas, o pastor que dá a vida eterna às suas ovelhas. Nestas falas todas, há implicações muito importantes para todos nós em nossa relação com Deus, a saber, a possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus. O que me parece estar presente nessa figura do pastor, na maneira como Jesus traduz a imagem do pastor para Deus, ou esta imagem de pastor que há em Deus e como Jesus traduz para nós, ele traduz nesta expressão pessoalidade, relacionamento pessoal. A preocupação de Jesus é uma preocupação em mostrar que com Deus nós temos um relacionamento pessoal. Há uma comunicação inteligente. O pastor fala, nós ouvimos o pastor falar.
O pastor fala e nós entendemos o que o pastor fala. O pastor fala e direciona, e nós seguimos o direcionamento do pastor. O pastor nos guia, o pastor nos orienta, o pastor nos conduz. Deus faz assim conosco. É um relacionamento pessoal entre duas inteligências. São duas inteligências que se entendem, que conversam, que se comunicam, que interagem. São duas personalidades, são duas identidades, são duas pessoas que falam. Esse conceito de relacionamento pessoal com Deus é absoluto no cristianismo e na nossa fé cristã. Nós temos um Deus pessoal, um Deus que é uma pessoa, um Deus que nos conhece como pessoas, um Deus que se relaciona pessoalmente conosco. E isso Jesus insiste em afirmar. Veja que ele diz que o pastor, no versículo 3, chama as suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Particulariza cada um de nós. Isso faz parte do imaginário de Israel. Faz parte do imaginário de Israel, por quê? Porque no Salmo 139, o salmista diz isso, que Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece desde o ventre de minha mãe. Deus me viu ainda substância informe. Deus me viu quando eu não era. Deus me viu enquanto eu vinha a ser. Deus me viu enquanto eu não tinha consciência de mim mesmo. E Deus me acompanhou enquanto a minha consciência foi sendo formada em mim. Ou a minha autoconsciência foi sendo formada em mim. Deus está supervisionando todo esse processo. Deus conhece cada passo da minha existência. Deus conhece cada momento da minha história. Deus conhece o mais profundo que há em mim. Deus conhece os meus pensamentos mais complexos e que nem eu mesmo conheço. Deus conhece a palavra que vou pronunciar antes mesmo da palavra chegar à minha boca. Deus conhece as intenções do meu coração. Deus conhece os meus dias. Deus conhece o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Todos os meus dias estão patentes diante de Deus. Toda a minha história é conhecida, está debaixo do olhar, do cuidado, da supervisão, da boa mão de Deus. Nenhum dos fatos da minha existência passa desapercebido a Deus. Nenhum fato que aconteceu comigo pegou Deus de susto. Deus não foi surpreendido por absolutamente nada. Deus tudo sabe, tudo conhece. A minha vida está segura, porque Deus me conhece como pessoa. Isso faz parte do imaginário de Israel, porque no profeta Isaías, no capítulo 40, há a afirmação de que Deus conhece cada estrela do céu pelo nome. Sabe o número das estrelas do céu e sabe o nome de cada uma delas. É esta expressão que Jesus traz à tona. É esta expressão que Jesus traz para nós quando ele se refere a Deus como pastor. É essa relação de pessoalidade, essa relação de identidade. Deus sabe que eu me chamo Ed René. E Deus sabe tudo que está implicado, envolvido nesse nome. Sabe inclusive aquilo que é falso nesse nome. Sabe inclusive aquilo que é excesso nesse nome. Sabe aquilo que precisa ser retirado desse nome. Sabe qual é a identidade que se esconde por trás desse nome. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai contar, especialmente no Velho Testamento, que aqueles que se encontram com Deus têm um nome trocado. Por quê? Porque é esse encontro com o divino que revela o nosso verdadeiro nome. É nesse encontro com o divino que a nossa verdadeira identidade aparece. Quem de fato nós devemos ser. Por isso é bonito quando o Salmo 139 diz que Deus nos conhece do ventre. Evidentemente que eu não concordo com tudo que o Freud diz. Mas o Freud foi
extraordinário. Nós sabemos da comunicação intrauterina, não sabemos? Não sabemos que o batimento cardíaco da mãe afeta o batimento cardíaco do feto? Nós não sabemos que os medos da mãe são comunicados ao feto? Nós não sabemos que a rejeição da mãe pelo filho no ventre chega no ventre e chega no filho que está no ventre? Nós não sabemos que as boas-vindas da mãe ao seu filho no ventre chega ao filho no ventre, e que lá no ventre o filho sabe, quando a mão do seu pai repousa sobre a barriga da mãe, e esta mão diz: você é bem-vindo, você é amado, você é desejado, você é acolhido. Eu te abraço antes mesmo de te ter no colo. Nós sabemos isso. E Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Ele sabe as rejeições que sofremos. Ele sabe os amores que recebemos. Ele sabe, porque acompanhou para e passo, enquanto a nossa autoconsciência foi sendo formada, e enquanto tentavam formar a nossa consciência. Ele sabe aquilo que devemos ser, e sabe tudo quanto fizeram para que nos tornássemos o que somos hoje. Ele sabe o descompasso entre o que devemos ser e o que somos. Ele sabe o descompasso entre o que devemos ser e o que tentaram fazer de nós. Ele sabe. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele está dizendo mais. Ele está dizendo que esse pastor, esse bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 15. Capítulo 10, versículo 17. Mas ele faz mais. Ele dá a vida eterna às ovelhas. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu sei que lá do fundo você não vai enxergar, mas eu tenho um clipe na mão. É você. O que Jesus está dizendo é que você está na palma da mão dele. E ele segurou você assim. E o Pai dele, que é mais poderoso do que ele, segurou você assim. E dali você não sai nunca. O que isso traz para mim? Uma consciência que me alegra. E uma das razões pelas quais eu sou cristão. Misericórdia de Deus à parte, graça de Deus à parte, compaixão, amor de Deus, o fato dele ter vindo me buscar e me chamar pelo meu nome. Uma das verdades mais belas do cristianismo é que nós somos pessoas e seremos para todo sempre. O que nos aflige? A morte. E há duas grandes questões que temos que responder e que nos afligem a respeito da morte. A nossa vida tem um sentido ou ela se esgota e cai no vazio do nada ou no vazio do tudo? Quando nós morremos, nós somos como aquela gota que pinga no oceano e se dilui, se dissolve no oceano e deixa de existir enquanto gota e se torna una com o oceano, como pretende, por exemplo, algum segmento do budismo. É esse nirvana, é essa unidade com o tudo, que para mim é a mesma coisa que unidade com o nada. Fundir-me ao tudo.
tornar-me um com o todo, deixando de ser eu mesmo. Ou, quando eu morro, eu reencarno. Passados alguns anos, a minha essência espiritual volta a peregrinar no mundo, habitando um outro corpo, atendendo por um outro nome. E nesse sentido eu deixei de ser eu. Porque essa essência espiritual não tem identidade. Ela é uma substância que entre 1722 e 1793 teve um nome. Depois reencarnou em 1819 e teve outro nome. Aí morreu. E depois reencarnou em 1947 com outro nome. É essa substância espírita que vai atravessando a história, entrando no mundo e saindo dele, entrando no mundo e saindo dele. Cada vez que entra tem uma identidade. Cada vez que entra tem uma pessoalidade. Cada vez que entra tem um nome. Cada vez que entra tem uma história. Cada vez que entra tem uma biografia. E lá no fim, na ponta final, é o quê? É uma substância. Não é uma identidade. Não é uma pessoa. É uma substância. Agora aperfeiçoada, iluminada, seja lá o que for. Mas não é uma pessoa. Esta noção da reencarnação diz que o Ed René é uma ilusão. É uma fração de uma versão, de uma essência. Essa compreensão da reencarnação diz que eu, Ed René, um dia vou acabar. O Ed René um dia vai acabar. Ou se ele se torna uma gota que se une ao oceano, ou se ele reencarna repetidas vezes. Essa é a nossa angústia. A minha vida cai no vazio do nada ou do tudo, ou eu realmente sou alguém com destino eterno. A segunda angústia que a morte nos traz é a seguinte: quando eu me separar de você pela morte, nós nos reencontraremos um dia. A gota no oceano não encontra outras gotas. A essência espiritual que reencarna sucessivas vezes não encontra as personas com quem repartiu a história. Porque as personas com quem repartiu a história não existem mais. Só existe uma comunidade de essências espirituais. Eu não sei como é isso. Mas uma coisa eu sei, isso não é cristão. Porque o que está implicada na afirmação bíblica é que eu sou uma pessoa que tem um nome. E é através desse nome que Deus me conhece. E que esse nome, sim, é uma ilusão. Mas que Deus vai pegar esse nome e vai dizer assim: esse nome é uma máscara. É uma máscara que esconde a sua verdadeira identidade. Esse nome foi seu pai quem lhe deu, ou sua mãe. Quando o seu pai lhe deu esse nome, ou sua mãe, ou seu tio, ou sua avó, o seu tio tinha uma ideia a seu respeito. A sua mãe tinha um projeto para você. Esse projeto dependeu muito do seu tempo. Dependeu muito da sua cultura. Dependeu muito do seu contexto. E aí você é filho de uma época, você é filho de uma família, você é filho de uma cultura, você é filho de uma etnia,
E você vai aprendendo a se comportar. Você vai aprendendo a falar. Você vai aprendendo a agir de acordo com o meio onde você está. Mas há um Ed René verdadeiro por trás dessas máscaras todas. Quando eu olho para o meu pai, que me criou, a sua imagem, a sua semelhança, eu digo assim, quem eu sou mesmo de fato? Qual é a minha verdadeira identidade? Por exemplo, você não acredita que você é um burro que não vai dar nada na vida. Isso aí foi alguma coisa que colocaram em você. Você não acredita que você é um negro amaldiçoado com a maldição de cão. Isso aí foi alguma coisa que colocaram em você. Por trás dessas máscaras todas, existe uma identidade verdadeira. E Deus conhece essa identidade verdadeira. E conhece todas as máscaras que foram sendo colocadas em você, inclusive aquelas que você mesmo colocou, porque você achou que deveria colocar. Agora, Deus vem na sua vida e diz assim, eu sei o seu nome, eu sei quem de fato você é. E eu quero que você descubra quem de fato você é. E esse descobrir quem de fato você é tão radical em nossa vida a partir do nosso encontro com Deus, que no Velho Testamento, nesse encontro, mudava-se de nome. Em o Novo Testamento, esse encontro é tão radical que a figura usada por Jesus é que nós nascemos de novo. E é tão radical para a eternidade, que na eternidade, Apocalipse 2,17, se diz que Deus há de nos dar uma pedra branca com o nosso nome. Porque faz parte da essência do cristianismo a pessoalidade, a personalidade, a identidade. Nós somos alguém, e somos alguém com destino eterno. E creio eu que enquanto nós atravessamos esse rio de existência, nós nos miramos no Pai Celestial, que sabe o nosso nome, que sabe quem somos de fato, que conhece toda a nossa história. E quando eu olho para Deus, eu digo assim, muito prazer, Ed René. Aí Deus diz assim, esse que você pensa que é, não é. Eu vou mostrar para você quem você de fato é. Eu vou descascar você até você chegar a ser você mesmo. E nesse dia em que você for você mesmo, você vai olhar para trás e vai ver que você é tão diferente do que você pensou que fosse, que você vai me pedir um outro nome. E eu vou lhe dar. E eu sei qual é. É esta relação pessoal, de autodescoberta, de autoconhecimento, essa relação entre nomes que o cristianismo propõe para nós. O que é a nossa peregrinação debaixo dos olhos e da boa mão do nosso bom pastor? É encontrar caminhos nos nossos descaminhos. É refazer história. É reescrever biografias. Eu cheguei até aqui. Aí um dia eu me encontrei com o bom pastor ou o bom pastor me encontrou. Nesse dia que eu ouvi a voz, eu digo assim, era essa voz que eu estava esperando. Essa voz é a voz que vai me guiar. Eu vou seguir essa voz. Por isso é que Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Agora, as minhas ovelhas não estão mais dispersas. Não estão nos descaminhos.
enquanto estavam nas mãos dos assalariados, enquanto estavam nas mãos dos mercenários, estavam nos descaminhos, mas estavam perdidas, até que ouviram a voz do seu pastor e disseram: essa sim é a voz. Esta relação de pessoalidade nos é cara no cristianismo. E é nesse encontro com Jesus que nós somos convidados a rever os nossos descaminhos, a rever a nossa história, a rever a nossa biografia. Como foi que me tornei o que sou hoje? Por quê? Que forças? Que fatos? Que influências? Que profecias? Que projeções? Que foi que foram fazendo de mim? Até que eu me encontro com o meu bom pastor e ele me chama pelo meu nome. E me promete um outro nome. E ele me pega pela mão e diz assim: vamos voltar? Vamos voltar e vamos reescrever? Aí eu digo assim: vamos voltar aonde, Senhor? Ele diz: no ventre. Vamos voltar ao ventre. Lá no ventre eu não quero ir, Senhor, porque mamãe me rejeitou. Mas eu não te rejeitei. Eu te vi. Eu pus a minha mão sobre você. Eu estava lá. Você só esteve lá porque eu dei ordem para que você estivesse lá. Então vamos voltar lá. E vamos trocar aquela rejeição pelo meu amor. Vamos voltar. Voltar aonde, Senhor? Vamos voltar à sua infância, aquele abuso. Não, lá eu não quero voltar, Senhor. Mas esse seu medo de amar tem muito a ver com aquele abuso. Vamos voltar lá. Essa sua promiscuidade de se dar para tudo e todos tem a ver com a sua fome de amor. Vamos voltar lá. Onde roubaram de você a capacidade de amar legítima e profunda e verdadeiramente. Vamos voltar lá. Eu estava lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar comigo. Voltar aonde? Vamos voltar lá para aquela sua classe onde você era o patinho feio. Não, lá eu não quero voltar. Eu não quero ouvir aqueles apelidos e aqueles xistes nunca mais. Não, vamos lá, eu estava lá. Nós vamos voltar lá. E vamos reescrever. Nós vamos buscar quem você de fato é. E vamos jogar fora tudo o que tentaram fazer de você. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá porque você vai viver para toda a eternidade. Então vamos voltar lá. Vamos restaurar. Vamos curar. Vamos fechar feridas. Vamos sepultar descaminhos. Vamos reescrever histórias. Eu conheço. Mas eu não sei chegar lá. Não, mas eu sei. E o bom pastor nos pega pela mão e ele nos leva até lá. E nos dá a oportunidade de ressignificarmos a nossa história e de nos reencontrarmos com a nossa identidade mais pura, mais verdadeira e mais legítima. Nós não vamos nos dissolver no tudo e no nada. E também não vamos reencarnar. Nós vamos ressuscitar. Nós seremos para todo sempre, porque Deus nos colocou na mão do Filho dele e nos segurou por cima. E nos deu vida. E lá, nós vamos nos reencontrar. Essa é a nossa promessa. Portanto, o que teremos lá? Deus e nós. E eu vou lhe dar uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim. Lá, onde quer que seja esse lá, você vai estar lá. Não sei se você gosta de ouvir isso. Você vai estar lá. Não vai ser outra pessoa. Vai ser você.
Vou lhe dar uma outra notícia, não sei se é boa ou ruim, que é a mesma. Você está condenado a viver com você mesmo para sempre. Você já imaginou isso? Você está condenado a viver com você mesma para sempre. Por isso, o cuidado que devemos ter com a pessoa que somos, que estamos nos tornando, não se pode exagerar. Porque Deus dá muita importância para isso. Quem nós somos. E quer nos conduzir às curas, às restaurações necessárias, porque nós vamos viver para toda a eternidade. Então cuide-se. Tenha coragem de se tratar. Tenha coragem de se tratar. Tenha coragem de se olhar no espelho. Tenha coragem de se enxergar. Tenha coragem de perguntar para Deus: Deus, isso aqui que eu sou, é mesmo o que o Senhor quer que eu seja? Ou isso aqui é uma máscara? Isso aqui que eu sou está próximo daquele nome que o Senhor vai me dar na pedra branca? Ou eu estou muito longe? Eu quero me tratar, eu quero ser eu mesmo. Eu quero me conhecer, eu quero me descobrir, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Então venha ao meu encontro, me chama pelo meu nome e me revela o meu verdadeiro nome. Esse é o nosso caminho com o bom pastor. Não há lugar para auto-engano. Não há lugar para a displicência no cuidarmos de nós mesmos à luz de Deus, o nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que convite posso fazer a você hoje à noite? Que apelo posso fazer a você hoje à noite? Se não um convite para que você tenha coragem de se olhar no espelho, coragem de se colocar sob os olhos de Deus. Que você tenha coragem de olhar para o seu passado e a sua história. Que você tenha coragem de assumir e de admitir que você não está pronto, você não está pronta. Você ainda não é a melhor versão de você mesmo, de você mesma. Não é. Que você tenha coragem de se colocar diante de Deus, para que Deus lhe dê todos os instrumentos e ferramentas e horizontes e possibilidades, para que você seja uma pessoa cada vez mais saudável, cada vez mais inteira, cada vez mais curada, cada vez mais restaurada, cada vez mais consciente da sua própria identidade. Esse é o caminho da salvação. A salvação não é ir para o céu. Porque algumas pessoas que não se suportam aqui, também não se suportarão no céu. Por isso é que alguém disse que teve gente que tirou a alma do inferno, mas não tirou o inferno da alma. É gente que está infernalmente salva. O convite de Jesus não é apenas para a gente tirar a alma do inferno. É para tirar também o inferno da nossa alma. O convite de Jesus é batendo na porta do nosso coração, dizendo: deixa eu entrar aí, colocar essa casa em ordem, arrumar essa casa. Deixa eu tirar o inferno que existe aí dentro. Você é uma pessoa, eu sei quem você é, conheço o seu nome, sei como você chegou aí e sei como tirar você daí. Me dá aqui a mão, ouça a minha voz, siga-me, eu sou o seu bom pastor. Mas o Senhor vai me levar por alguns lugares que eu não quero passar. Não tenha medo. Nós passaremos sim por alguns vales de sombra da morte. Mas não tenha medo. Bondade e misericórdia estarão contigo. Não tenha medo. Eu vou te levar de volta para casa. Que seja assim o seu caminho, seguindo
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Que seja assim o seu caminho, seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Amém. Deus nosso Pai bendito, nós te agradecemos, porque tu sabes exatamente quem somos, tu sabes exatamente quem devemos ser. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que nos ilumina, que nos conduz, que revela para nós o teu desejo, a tua vontade, que revela para nós o teu amor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos transforma. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos cura, nos liberta, nos restaura, que nos salva. Ó Pai, nós te pedimos, derrama o teu Espírito sobre nós, agora, sopra sobre nós esse teu Espírito de restauração e de cura, este teu Espírito que nos dá nova vida, a oportunidade de refazermos caminhos, sopra agora, toma-nos pela mão, alcança, Senhor, aqueles que estão em escuridão, fala para que te ouçam, fala, Senhor, com aqueles que são as tuas ovelhas, para que ouçam a tua voz e te sigam. Obrigado, Pai. Obrigado pela certeza da tua boa mão que vem sobre nós ao nosso encontro. Obrigado pela certeza que os teus caminhos são caminhos de paz, que os teus caminhos são caminhos de felicidade. Muito obrigado, ó Pai, pela certeza da tua vontade boa, perfeita, agradável, prazerosa. Leva-nos, Senhor, à tua vontade. Toma-nos pela mão. Alcança aqueles que entre nós ainda não ouviram a tua voz, não descobriram, não foram descobertos pela verdade. Alcança, Senhor, e ministra pelo teu Espírito, enquanto te louvamos, enquanto te buscamos, enquanto derramamos diante de ti o nosso coração. Faz assim, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Eu queria fazer um apelo, sim, hoje à noite. Que você saísse do seu lugar enquanto nós cantamos e dissesse: está na hora de reescrever a minha história. De começar de novo. De ouvir uma outra voz. E eu quero ouvir a voz de Jesus. Eu quero ter coragem de voltar aonde eu fui ferido, fui machucado, fui ferida. E eu quero segurar na mão de Jesus para reescrever essa história. Eu quero cura. Eu quero libertação. Eu quero que Deus me faça de novo. Eu quero trocar de nome. Eu quero trocar de nome. Se você quer isso, saia do seu lugar enquanto nós cantamos e nós vamos orar juntos depois. Pai querido, nós entregamos as tuas mãos mais uma vez e intercedemos como igreja tua por estes que te buscam e que clamam por salvação, que clamam por uma nova vida, por uma nova história, que clamam por novos começos, que clamam por novos caminhos, que querem se refazer e refazer as suas vidas. Nós clamamos por estes, entregamos ao Senhor, suplicamos que o teu Espírito seja derramado abundantemente sobre suas mentes, sobre suas emoções, sobre suas memórias, sobre seu corpo físico. Senhor, traz a cura para as lembranças, traz a cura, Senhor, para as emoções, traz a cura para o corpo, traz a cura para a mente.
nós te pedimos assim, para a glória do teu nome, que o teu Espírito dê um novo nome, dê um novo alento, dê uma nova esperança, um novo futuro, uma nova expectativa, um novo horizonte de vida, novos sonhos. Senhor, nova esperança, nós te pedimos assim, toma a cada um em tuas mãos, toma-nos a todos nós em tuas mãos e salva-nos ainda mais, aprofunda a tua salvação em nós, aquela boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, leva adiante, leva até o final, completa em nós a tua boa vontade, realiza em nós o teu propósito eterno de fazer-nos pessoas semelhantes ao teu Filho Jesus. Para a tua glória, Senhor, nós te pedimos, toma-nos pela mão, leva-nos pela vida, como teus amigos, como teus filhos, como tuas ovelhas, protegidos, guardados, abençoados, dirigidos, guiados, usados por ti, para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, o nosso bom pastor, em nome de Jesus, o nosso bom pastor, assim te pedimos para a tua glória. Amém, 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 amém. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará na escuridão. Que Deus os leve na luz. Amém.